Meio-dia, 35 minutos. Link Record News, edição especial de volta à sua tela com a cobertura sobre essa tragédia, a queda de uma aeronave, um pouso forçado que aconteceu na Colômbia, levando jogadores da Chapecoense, imprensa, comissão técnica. Até agora, 81 pessoas eram transportadas nessa aeronave. 5 pessoas foram resgatadas com vida. Bom, a Chape TV, canal da Chapecoense, divulgou há pouco um vídeo do time em comemoração no vestiário após um jogo. O desejo é que essa seja a última imagem dos guerreiros do time. Uma alegria contagiante, infelizmente interrompida de uma forma muito breve. Essas imagens gravadas logo após a classificação final da Copa Sul-Americana, os jogadores, comissão técnica, todos muito alegres. E essa imagem que o clube, que a Chapecoense, quer que a gente tenha, né? Desse time de guerreiros. Emocionante. Bom, e a Record TV emitiu uma nota oficial sobre o que aconteceu. A direção da Record TV manifesta profundo pesar pelas mortes dos colegas Renan Agnoli, Jacir Biavotti, Vitorino Sherman e Mário Sérgio Pontes no acidente aéreo que ocorreu na madrugada desta terça-feira. Lamentamos a morte desses colegas que estavam em mais uma missão como jornalistas e também de todos os esportistas e profissionais que estavam na aeronave. Renan Agnoli era repórter e apresentador do Jornal do Meio-Dia e Jacir Biavotti, repórter do Jornal do Meio-Dia Especial, ambos da RIC TV Record, em Chapecó. Vitorino Sherman foi repórter esportivo e Mário Sérgio Pontes, comentarista da Record TV ao longo de suas carreiras. Externamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, toda a comunidade e torcida chapecoense. Bom, e a gente recebe agora aqui no estúdio da Record News o narrador esportivo Rafael Spinelli, que compartilha certamente dessa dor que assola todas as pessoas que trabalham, que estão ligadas direto e indiretamente a esses campeões já consagrados da Chapecoense, não, Rafael? Verdade, Lidiane, olá, Nolan. Fica difícil hoje até a gente falar boa tarde, né, como usualmente nós fazemos. Realmente... Trata-se, na minha opinião, da maior tragédia envolvendo uma delegação esportiva ao longo de todos os tempos. É algo que realmente consterna, que machuca, é uma notícia que abala não só o mundo esportivo, mas abala o ser humano como um todo, né? Muitas vidas perdidas, muitos jovens, se a gente falar dos atletas, dos jogadores, quantos deles certamente com filhos pequenos, crianças ainda, a agonia de uma mãe recebendo a notícia da perda de um filho, de um pai recebendo tal notícia também. E, obviamente, os mais experientes, membros da comissão técnica, os nossos companheiros de mídia esportiva, que também perderam a vida nesse acidente trágico, realmente uma situação, Lidiane, Nolan, que nos deixa, nós que estamos acostumados a falar, nós que trabalhamos falando justamente nesse tipo de situação, a gente fica justamente buscando um termo adequado, buscando uma palavra mais adequada e não é fácil. Não é fácil, porque trata-se realmente, eu repito, na minha opinião, da maior tragédia de que se tem notícia envolvendo uma delegação esportiva. Realmente algo muito, muito lamentável. E perder colegas também de trabalho, né? 21 jornalistas estavam a bordo desse avião, um sobreviveu, quer dizer,
pelo menos 20 jornalistas mortos aí nessa queda de aeronave, jornalistas que estavam fazendo uma grande cobertura, né? É o sonho, de repente, de muitos jornalistas estar ali, principalmente os esportivos, cobrirem ali uma final de Copa Sul-Americana, né? É verdade, Nolan. Obviamente, esse é mais um fator que nós lamentamos muito no fato ocorrido. E dos jornalistas envolvidos, né, nós temos como exemplo o narrador, o Deva Pascovitch. E eu posso falar um pouco mais precisamente em relação ao Deva, justamente até pela coincidência de função. Eu também sou narrador, estive com vocês aqui na Olimpíada e foi para mim motivo de muito orgulho fazer parte do time aqui da Record News. O Deva Pascovitch, talvez muitos não saibam, mas há alguns anos ele venceu inclusive um câncer, né? E perde a vida dessa forma. Então, realmente, o que dizer, né? Eu tive a oportunidade, Nolan, Lidiane, já profissionalmente, de ir para outros países. 2012, viajei para Londres, Olimpíada, 2010, África do Sul, Copa do Mundo. Então, o que aconteceu nos pega muito em cheio, porque é muito próximo da realidade que eu vivo. Sim. Né? E, enfim, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, nada acontece na véspera, como a gente ouve também. Quando tem que acontecer, de fato, a gente está vendo nessa tragédia mais um exemplo disso, mas abala, abate todos, por quê? Porque é algo realmente muito próximo da nossa realidade, como jornalistas que já viajaram a fim de fazer cobertura A, B ou C, e no caso, envolvendo uma delegação esportiva, uma equipe de esportes, isso particularmente me choca bastante. Choca também o fato da gente perceber nesse vídeo que a Chapecoense colocou e que quer que seja realmente a última imagem dos jogadores para todo o público, essa alegria. A gente sabe que futebol, principalmente, dá muitas oportunidades, assim como o esporte como um todo, para diferentes origens, para histórias realmente de superação, histórias que certamente tiveram um rumo da vida mudado, modificado a partir da oportunidade, por exemplo, que o futebol deu. Tem muitos atletas ali que certamente têm uma origem muito simples, muito humilde, muito pobre e que estavam participando de uma competição com abrangência mundial, né? A Copa Sul-Americana, enfim, a abrangência realmente, o peso de um campeonato muito grande, ali a oportunidade, o auge talvez da carreira de muitos ali, do técnico, da comissão toda envolvida, infelizmente abreviada. É verdade, Lidiane, e em cima disso que você falou, a gente via naquelas imagens o Ananias fazendo uma festa gigantesca, o Ananias que passou momentos complicados na Portuguesa, foi seguindo a carreira e teve uma oportunidade no Palmeiras, um ano difícil, complicado, enfim, rodou mais um pouquinho, chegou a Chapecoense e neste momento vivia uma fase fantástica. Quando eu vejo a imagem do Caio Júnior, eu confesso que a emoção realmente toma conta e posso falar do Caio Júnior. A gente já volta na questão dos atletas, mas o Caio Júnior, por que eu estou citando ele? Em 2006, eu, à época, repórter da Rádio Record, cobri o Palmeiras por um tempo e o Caio Júnior foi o técnico. E o Caio Júnior, 2006 ou 2007, confesso, são tantas trocas de técnicos, né? O Caio Júnior, ele não fazia distinção entre atender a emissora potencialmente, a emissora com maior potencial em termos de audiência ou financeiro, ou a rádio mais humilde, o repórter da rádio mais humilde que lá estivesse. Então, isso a gente não está aqui colocando no ar só porque aconteceu essa tragédia. O Caio Júnior é desses profissionais do futebol, em que muitas vezes o ego é gigantesco, impera mesmo. Esse profissional, eu tenho certeza, se nós fizermos aqui uma enquete com profissionais que tiveram contato com o Caio Júnior, eu acredito que, se não for unanimidade, vai ficar muito perto disso, porque realmente, de uma educação, de uma elegância ao falar com as pessoas, ao atender todos com a mesma atenção, então é mais um ponto. E o filho do Caio Júnior não embarcou porque esqueceu o passaporte, né? Filho do Caio Júnior que hoje pediu um pouco de reserva para a família, para a mãe especificamente, mas que infelizmente perde o pai, um paizão realmente. O Caio Júnior falava da família, dos filhos, com brilho nos olhos, com muito carinho, com muito amor, sem dúvida alguma. E dos atletas, Lidiane, o que você falou, eu só tenho que assinar embaixo, porque realmente o futebol é muito difícil você chegar a um nível profissional, a uma divisão de elite, disputar um campeonato como o brasileiro, como o Campeonato Paulista, como uma Copa Sul-Americana. Então, isso que você falou
da trajetória difícil dos atletas, essa trajetória também é a da Chapecoense, que até poucos anos ainda buscava um espaço em alguma divisão nacional. E ano após ano foi galgando, foi subindo, chegou à elite do futebol do Brasil e não teve nenhum rebaixamento, vem se mantendo de forma muito competente e agora dando passos internacionais. Então, a história da Chapecoense, que começou em 1973, ela se confunde com essas histórias de muita luta, de muita dedicação, de muita batalha de tantos e tantos atletas que a gente convive no esporte. Nessa tragédia, a gente percebeu, Caio, técnico, infelizmente, o filho ficou aqui por causa da ausência do passaporte. Graças a Deus, uma vida preservada no meio disso tudo, mas temos aí o contrário também acontecendo com Paixão, né? O filho do Paulo Paixão, o nome dele, se eu não me engano, é Anderson. Infelizmente, o filho do Paulo Paixão estava nesse voo, preparador físico, seguiu a profissão do pai, seguiu os caminhos profissionais do pai. O pai campeão em 2002 com a seleção do Brasil na Copa do Mundo, naquela época com o comando do Felipão. E hoje eu, inclusive, acompanhei uma entrevista do Paulo Paixão, que mesmo com a dor maiúscula da perda do filho, ainda assim não falou só da perda do filho. Falou que é um momento... Anderson Paixão, né? O Paulo falou que é importante que ele, nas possibilidades que possui momentaneamente, possa acolher não só a família dele mesmo, que perdeu o Anderson, mas também as demais famílias, afinal de contas, são muitos e muitos mortos, lamentavelmente. E para esses que ficam, hein? A gente sabe que alguns atletas não estavam sendo aproveitados pelo Caio Júnior, por isso não embarcaram, outros estavam no departamento médico, como disse a Lidiane, graças a Deus, né, vidas que foram preservadas. A partir de agora, como que fica aí o sentimento desses jogadores que ficaram? Olha, Nolan, a reconstrução, quando acontece algo do tipo, ela leva tempo, Por mais que você reúna ali meninos da base, que demais clubes, como a gente até está vendo uma certa mobilização, de que alguns clubes possam ceder jogadores nessa reconstrução da Chapecoense, só o tempo será capaz de fazer com que essa dor vá se transformando em saudade e vá deixando de ser uma dor tão gigantesca como é no momento. Já tivemos ao longo da história casos, né, com a delegação do Torino, do Manchester United, enfim, ou com todos morrendo, como no caso do Torino, no caso do Manchester tivemos sobreviventes. Em Chapecó, há alguns anos, a equipe de handball, que viajava numa van, também passou por tragédia semelhante. E aí nós tivemos um pouco mais recentemente a equipe do Brasil de Pelotas, no acidente de ônibus, né, alguns atletas com perna amputada, teve infelizmente falecimento também naquela ocasião. E hoje o Brasil de Pelotas está na Série B, está se recuperando, mas fica a dor. A gente continua com o Rafael Spinelli aqui, a gente vai chamar agora o repórter Granger Ferreira, que ele está em Campos dos Goyatazes, onde os moradores estão reunidos em frente à casa do jogador da Chapecoense, Bruno Rangel. Ele estava no avião, caiu, ele não está, infelizmente, aí entre os sobreviventes. Então a gente vai conversar agora com o Granger Ferreira. Granger, muito boa tarde para você. Boa tarde, Lidiane e Nolan. Na verdade, o que ocorre em Campos ocorre em todas as cidades onde as pessoas estão envolvidas com, principalmente esses atletas e todos que acabaram sendo vitimados por essa tragédia. O Bruno Rangel, ele começou tarde, já na carreira de futebol, né, com 20 anos, num clube da cidade, o Goytacás. Depois de 2 anos, foi para o arquirrival americano e assim percorreu grandes clubes do norte ao sul do país, Baraunas e chegando até a Chapecoense. O transtorno de familiares e amigos, assim que souberam as primeiras informações do acidente com a aeronave, foi exatamente ir para a frente da casa, à frente da residência, muitos comovidos, né, se abraçando, procurando informações de forma oficial que pudesse aí, deixar ou eles mais calmos ou saber realmente a realidade. A verdade é que a cada momento em que vai passando, mais e mais pessoas vão se unindo. O Bruno Rangel foi destaque no Campeonato Brasileiro da Série C de 2013, ano inclusive que a Chapecoense subiu para
da Série B. Ele é o maior artilheiro de toda a história dos 43 anos de clube da Chapecoense, com mais de 80 gols. E ele, como disse, começou tarde no futebol. E ele, com 34 anos, iria completar 35 agora no dia 11 de dezembro. A comoção é muito grande, é final de temporada, todo mundo na expectativa de que ele voltasse para a residência dele para participar de futebol tradicional, futebol beneficente, ajudando pessoas. E, infelizmente, as notícias que chegam não são nada agradáveis. Tá certo, Granger. Muito obrigado pelas suas informações aí de Campos dos Goytacazes. Obrigado. A qualquer momento a gente volta com você. O Bruno Rangel começou tarde e é o maior artilheiro da história da Chapecoense, com 81 gols. Quer dizer, realmente um ídolo da torcida. E como o esporte dá oportunidades, como a gente falava, né, Rafael? Verdade, dá oportunidades. O caso do Bruno Rangel é mais um desses, né, de atacantes ou de jogadores que começam um pouco mais tarde, mas qualidade ele tinha, tanto que é o principal artilheiro da Chapecoense. E é uma consternação realmente, como disse o Granger, né, que vai tomando conta não só das cidades onde nós temos atletas representados, jogador de cidade A, jogador de cidade B ou C, mas do mundo todo, Lidiane. Eu venho acompanhando desde o início da manhã a repercussão na Europa, equipes como Real Madrid, Barcelona, Porto, Benfica, manifestando via redes sociais toda essa solidariedade. O Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, na entrevista coletiva, antes de falar qualquer coisa, prestou também a sua homenagem à Chapecoense como um todo. E realmente, um minuto de silêncio antes de alguns treinamentos, essa consternação ela vai tomar conta de todo mundo, porque é muito impactante mesmo. Espírito esportivo dando toda a lição. Obrigada, Rafael, pela sua participação aqui conosco. Nossos sentimentos, conforto também a você, que perdeu certamente muitos companheiros de trabalho nessa tragédia. Realmente, a gente fica muito triste, é lamentável. Mas força a Chapecoense, a hashtag Força Chape está tomando conta aí das redes sociais, da internet, que seja realmente um momento de muita força para a Chapecoense poder seguir. Obrigado, Rafael Spinelli. Ótimo. Até a próxima, Rafael. Com o Rafael aqui, então, nós aproveitamos para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores e voltamos em instantes. Continue com a gente. Até já. Meio-dia, 57 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News na cobertura especial sobre a queda do avião levando integrantes da Chapecoense na Colômbia está de volta. Olha, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil informa que a Embaixada do Brasil está em Bogotá e está deslocando funcionários a Medellín, chefiados pelo embaixador Júlio Betelli. O embaixador afirma que toda a embaixada brasileira está empenhada em prestar apoio às vítimas e a seus familiares, além de ajudar no apoio ao translado dos corpos ao Brasil. Exatamente por isso a gente conversa agora ao vivo, por telefone, com o Júlio, embaixador do Brasil em Bogotá. Júlio, bom dia. Se é assim que a gente pode falar para você, né? Boa tarde. Aí em Medellín agora, 10 horas da manhã, boa tarde. Pois é, 10 horas aqui ainda na Colômbia. Infelizmente, a tarde não é muito boa, né? Mas nós estamos aqui tentando fazer o máximo para minimizar um pouco a dor nesse momento tão triste aí para os familiares e para todo o Brasil. A informação de que o Itamaraty vai prestar apoio aos familiares, inclusive enviando alguns familiares à Colômbia, é isso mesmo, Júlio? Olha, na verdade, a Força Aérea Brasileira, por pedido expresso do presidente Temer, já colocou à disposição um avião que está pronto para vir do Brasil, trazendo os familiares. Eu entendo que nesse momento está se definindo um pouco quem serão os passageiros desse avião, mas o governo está, em sua integralidade, empenhado em buscar minimizar a dor dos familiares nesse momento tão complicado. Bom, é claro que o momento é de extrema consternação, mas várias frentes de trabalho eu acredito que estão sendo mobilizadas. Primeiro, com socorro às vítimas, a busca dos sobreviventes, é uma etapa que já foi superada, inclusive com o deslocamento dos sobreviventes aos hospitais, aos centros médicos mais próximos. E agora a segunda etapa, infelizmente, que é o reconhecimento dos corpos, a agilidade aí desse procedimento. Júlio, o senhor acredita que esse processo todo, inclusive o traslado dos corpos, tudo isso deva ser concluído em quanto tempo? Olha, é muito difícil fazer uma avaliação do tempo que vai ser necessário. O que eu posso lhe dizer é que tanto o governo brasileiro como as autoridades colombianas estão totalmente empenhados em agilizar ao máximo esses procedimentos.
Obviamente, é uma série de complicações, como vocês sabem, o local do acidente é um local de difícil acesso. O acidente ocorreu tarde da noite também, o que dificultou muito todo o trabalho de resgate. Mas eu tenho, desde a madrugada, recebido garantias do governo colombiano de que tudo será feito para agilizar esse procedimento. Inclusive, foi deslocado de Bogotá para Medellín uma equipe de especialistas em medicina forense do governo colombiano para ajudar no processo. As famílias agora, de que maneira que elas vão ser amparadas aí, as famílias brasileiras que estão aqui? Claro, elas devem ir então até Medellín para fazer o reconhecimento desses corpos, mas de que maneira que o governo vai ajudar essas famílias? Nós estamos montando um escritório de apoio no próprio aeroporto de Medellín, num espaço que nos foi dado pela prefeitura de Medellín já no aeroporto. Como vocês mesmos já colocaram aí, nós estamos deslocando da embaixada 5 funcionários do nosso setor consular, inclusive a nossa cônsul em Bogotá, com todo o material também necessário para agilizar a documentação que for necessária. E estamos todos trabalhando com o mesmo objetivo. É claro que o consolo das famílias é um procedimento, nesse momento, muito difícil, né? A dor da perda de familiares tão jovens, num momento tão promissor da carreira de todos, é um trabalho difícil, mas que tem que ser feito e nós estamos empenhados nisso. Júlio, a imprensa toda, principalmente a brasileira, trabalha com dados fornecidos pela imprensa local, a imprensa que faz a cobertura aí ao vivo, inclusive fisicamente. Há alguma perspectiva de quando um comunicado oficial, uma lista oficial, inclusive, deva ser divulgada com o nome dos sobreviventes e das pessoas, infelizmente, que morreram nessa tragédia? Isso é uma decisão do governo colombiano que tem os seus procedimentos que tem que ser cumpridos, né? O primeiro trabalho, o primeiro esforço foi o de resgate dos sobreviventes, transporte até os hospitais da região, a assistência médica em alguns dos casos em condições bastante graves. E uma vez terminado esse processo, vai haver uma manifestação oficial do governo colombiano com os mortos, com a lista de passageiros e infelizmente, com os mortos. Mas essa é uma decisão que compete ao governo colombiano e nós estamos atentos a isso naturalmente e vamos ver que isso seja feito também o mais rapidamente possível. Júlio, ainda aproveitando a participação do senhor aqui conosco, como o senhor disse, ainda não há uma lista oficial, mas o que chama muito a atenção é com relação ao nome de um dos jogadores, que a princípio foi dado como não sobrevivente, depois foi colocado aí na lista de sobreviventes em estado grave e há informações desencontradas que o colocam como morto e como sobrevivente nesse momento. Algum tipo de confirmação com relação ao goleiro Danilo que o senhor tem em mãos? Não, eu tenho a mesma informação que vocês e isso é uma ilustração muito, eu acho, do grande cuidado com o qual a gente tem que manipular esse tipo de informação, quer dizer, para não criar falsas expectativas por um lado, nem transmitir notícias que ainda não estão confirmadas por outro. Como eu disse, o trabalho de resgate na região foi muito difícil. Havia um esforço grande de tentar identificar eventualmente novos sobreviventes, mas é muito importante nessa hora não gerar nenhum tipo de expectativa que depois, infelizmente, não se confirme. Então, o mais prudente nesse momento é nós esperarmos a lista oficial que o governo colombiano deve divulgar a qualquer momento. Em relação aos feridos e aos sobreviventes, com exceção dessa questão, eu acho que os nomes são conhecidos, estão na imprensa e os cuidados aqui estão sendo cometidos também. Tá certo. A gente conversou aqui com o Júlio Bitelli, que é embaixador brasileiro em Bogotá. Júlio, muito obrigado pela sua atenção, seus esclarecimentos aqui no link Record News. A Record News está aberta também para novos pronunciamentos. De repente, se vocês precisarem utilizar a nossa mídia também para fazer anúncios aí, fiquem à vontade.
Muito obrigado e eu fico à disposição de vocês também para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado, Júlio. Muito obrigada. A gente aproveita para ver agora, rever, na verdade, o momento do embarque dos jogadores da Chapecoense. Antes do embarque, vídeos para registrar o momento histórico. Jogadores e comissão técnica ansiosos para a viagem. A Chapecoense iria disputar o primeiro título internacional, a Copa Sul-Americana. Essas imagens foram feitas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O zagueiro Neto deixou um recado para a torcida. Momentos como esse passam na nossa vida e de repente não voltam mais. E a gente tem que valorizar esse momento e dar o nosso melhor dentro de campo. Dentro da aeronave, o zagueiro Felipe Machado postou um vídeo numa rede social. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem para Colômbia aí, ó. O avião da companhia aérea Lamia, da Bolívia, partiu de Guarulhos, em São Paulo, na tarde de segunda-feira. A aeronave fez uma escala em Santa Cruz de la Sierra e seguiu para Medellín, na Colômbia. O acidente aconteceu 30 quilômetros antes do destino final, que era o aeroporto José Maria Córdova. Pouco antes da tragédia, o piloto fez contato com a torre de comando, informando que o avião teve uma pane elétrica e que esvaziou o tanque de combustível para evitar que a aeronave explodisse durante o pouso de emergência. O avião caiu em uma área de montanha. O impacto foi violento. 150 socorristas foram acionados, mas o resgate foi complexo, já que chovia bastante e a região é de difícil acesso. Essas imagens mostram o resgate dos sobreviventes logo após a queda. Inicialmente, o voo da Chapecoense iria direto de Guarulhos para Medellín, mas o voo foi vetado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Por conta disso, a equipe pegou um voo comercial. As causas do acidente vão ser investigadas. Link Record News aproveita, faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. Voltamos em instantes. Eu me despeço aqui. No próximo bloco, a Lidiane Sayuri vai ter a companhia da Marcela Raal. Até mais. Até já. Uma hora, 12 minutos pelo horário brasileiro de verão. Você está na Record News, edição especial do Link Record News. Agora ao meu lado, Marcela Raal. Seguimos aqui nessa cobertura da tragédia da queda de uma aeronave na Colômbia. A aeronave que levava jogadores e comissão técnica da Chapecoense e jornalistas também. Exatamente. Saiu a informação agora há pouco da CBF, a suspensão da última rodada do Campeonato Brasileiro, que seria realizada no próximo domingo, após o grave acidente, então, envolvendo a delegação da Chapecoense. Os jogos finais do campeonato serão realizados, então, somente no dia 11 de dezembro. Ainda de acordo com a entidade, todas as partidas previstas para o futebol brasileiro estão suspensas nos próximos 7 dias, portanto, 7 dias de luto, de acordo com a CBF. E a polícia da Antioquia, região onde o avião com a delegação da Chapecoense caiu, publicou um vídeo com imagens do local do acidente. A gente percebe nas imagens apenas uma parte da aeronave foi preservada, a aeronave que sofreu pouso de emergência e se partiu em diversas partes, 3 partes maiores, fuselagem em muitas dessas cenas completamente retorcida. Lembrando que 6 vítimas a princípio foram resgatadas com vida e levadas para o hospital na cidade de La Serra, mas 2 morreram logo depois dos primeiros socorros do resgate que foi prestado às vítimas. E a polícia da Antioquia, na Colômbia, publicou um vídeo na rede social. O policial que participa da equipe de resgate diz que está sendo feita a retirada dos corpos. Até aquele momento, diz então esse policial, já tinham sido resgatados e identificados aproximadamente 35 corpos. A informação que acaba de chegar é de que 60 corpos, portanto, já foram retirados. Essa atualização que vem sendo constante. Mas as buscas continuam e a esperança é de que existam mais pessoas vivas. Bom, e a polícia da região acaba de confirmar que já são 47 corpos recuperados, né, Lidiane? A gente segue nessa cobertura intensa. A FAB, inclusive, divulgou agora há pouco que vai fornecer 4 aviões para
parentes, para familiares, para serem levados então para a Colômbia, e esses aviões também serão utilizados para o translado dos corpos. Então, os familiares estão recebendo aí essa assistência da FAB. O governo Michel Temer, o presidente Michel Temer, inclusive já divulgou uma nota lamentando o ocorrido e que vai prestar, claro, toda a assistência à família dos jogadores, também não só jogadores, mas jornalistas que estavam acompanhando a delegação para essa final da Copa Sul-Americana. Lembrando que entre as vítimas dessa tragédia, 2 pessoas, Vitorino Sherman e Mário Sérgio Pontes, foram nossos colegas aqui na Record TV e, infelizmente, faziam parte da lista de passageiros, estavam a bordo dessa aeronave que teve a queda na Colômbia. Para você que liga e sintoniza neste momento a Record News, 1h15 pelo horário brasileiro de verão, estamos tratando aqui da cobertura especial da queda dessa aeronave da companhia Lamia, que aconteceu na Colômbia. Essa aeronave transportava dirigentes e o time também da Chapecoense, que disputaria amanhã, então, a final da Copa Sul-Americana. Entre os passageiros também, muitos jornalistas, 22 jornalistas faziam parte, então, dos passageiros, desses passageiros que eram transportados, ao todo 81 pessoas, 22 jogadores, 9 tripulantes, 28 integrantes da comissão técnica, incluindo também convidados e 22 jornalistas. Até o momento, as informações ainda são, de certa forma, equivocadas, com um número exato de sobreviventes e de mortos. Passa de 70 o número de mortos neste momento e até agora são 5 sobreviventes resgatados dessa tragédia. Inclusive, saiu a informação agora há pouco, nessa lista dos passageiros, tinham 81 passageiros, 3 deles, então, não embarcaram. Um deles é o prefeito de Chapecó. Então, esse número pode ser alterado ao longo da nossa programação, a gente vai atualizando o telespectador da Record News. Mas agora a gente segue aqui, recebe a Janice de Castro, que é repórter da Record TV. Janice, boa tarde, se a gente pode dizer assim, né? Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Lidiane. Bom, falando um pouquinho do time, né? Da Chapecoense, fazia uma campanha muito boa, ia disputar a final na quarta-feira na Colômbia e estava fazendo uma bela campanha, e aí o que seria um sonho virou uma tragédia, né? Sim, a Chapecoense é um dos xodós mesmo do futebol brasileiro hoje e acabou virando o segundo time de todo mundo, porque fez uma campanha belíssima no Campeonato Brasileiro, era 9º colocado, né? Estava ali brigando por uma vaga na Copa Libertadores e pela primeira vez na história chegou numa final de uma competição sul-americana. É a primeira vez que um time catarinense consegue esse feito, né? E se vencesse o Atlético Nacional de Medellín, que é o atual campeão da Libertadores, iria disputar direto, né, a Copa Libertadores de 2017. Então, estava todo mundo assim, acabando torcendo junto com a Chapecoense, né? Todo mundo com a hashtag Somos Todos Chape, hashtag Força Chape. Todo mundo mesmo o brasileiro acabou torcendo, porque é um time muito carismático, um time muito simpático, né? E com uma super ascensão no futebol brasileiro. É um time com apenas 43 anos, foi criado em 1973 e teve uma ascensão muito rápida, de apenas 8 anos para cá. Até 2008, a Chapecoense disputava a Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E hoje, né, e desde o ano passado, está na elite. Então, em apenas 8 anos, o time subiu da Série D, da 4ª divisão, para a 1ª divisão. Não, é surpreendente. No domingo, depois do jogo contra o Palmeiras, né, foi o time reserva que jogou, os torcedores palmeirenses aplaudiram, né, os torcedores da Chapecoense. Então, um ato ali bonito mostrando de que o time realmente estava muito bem, né, apesar de ser um outro campeonato. Sim, domingo contra o Palmeiras, né, o jogo que deu título ao Verdão, a Chapecoense veio aqui para São Paulo com time reserva, já que todos os olhos mesmo eram para essa final da Copa Sul-Americana, né, que seria disputada amanhã, a primeira partida, e o jogo da volta seria aqui no Brasil. Não poderia ser em Chapecó, porque o estádio não comporta, então poderia ser em Curitiba, em Porto Alegre, ainda estavam decidindo onde seria o segundo jogo da final. Janice, como é que foi acordar com essa notícia? Porque as pessoas, de certa forma, manifestaram diferentes reações. Acordei muito cedo, já tinha um alerta ali no celular. Sabe quando você não acredita? Eu falei, deve ser algum trote que está circulando pelas redes sociais, alguma pegadinha. Como é que foi ser despertada com essa tragédia? Então, confesso que eu acabei dormindo muito, assim, eu acordei às 10 da manhã
E o meu telefone tinha muitas mensagens, né? Inclusive o pessoal aqui da Record, Janice, e muitos amigos que sabem quanto eu sou envolvida, né? Só aqui na Record eu já sou repórter esportiva há 12 anos. Então, muitos amigos se solidarizando comigo, porque eles sabiam que, né, o contato direto que eu tenho com outros jornalistas, o contato direto que eu tenho até com jogadores. Então, é um baque muito forte, né? Porque eu fico pensando assim, eu que convivo tanto com jogadores, eu fico pensando o que passou na cabeça deles. Porque podia ter sido qualquer time. Né? A gente já viu outros casos também, já aconteceu na Itália, né? A gente já viu com o Torino, a gente já viu outros casos de quando, né, acaba caindo o avião e mata todo mundo. Então, é uma coisa, ainda mais jornalista também, que a gente está sempre viajando, né? Sempre acompanhando os clubes. Então, a gente pensa, meu Deus, poderia ser eu. E claro que a gente pensa na família, claro que a gente pensa em todo mundo. Não tem como, né? Ainda mais, olha, Chapecó é uma cidade de 200 mil habitantes, uma cidade pequena. Todo mundo ali conhece diretamente alguém, são quase 80 mortos, né? Então, imagina como está essa cidade hoje, gente. Hoje, principalmente, que seria a véspera da grande final, da primeira, né, disputa da final, os empresários, as escolas, toda a população, como você bem destacou aqui, não é muito grande, não é muito relevante. A cidade em festa, justamente na expectativa, na ansiedade de poder presenciar, acompanhar a transmissão do que seria realmente eternizar o nome da Chapecoense num cenário mundial. Afinal, era muito grande o peso dessa competição para eles. E agora tudo muda em questão de minutos. Sim, ontem teve uma festa linda no aeroporto, né? A torcida se despedindo da Chapecoense. E ninguém imaginou que fosse. Imagina se alguém ia pensar que seria uma despedida definitiva mesmo, né? Porque isso é muito triste. Hoje o mundo inteiro está chocado. A gente vê os principais jogadores do mundo, Cacilhas, Raul, Neymar, todo mundo lá tweetando, as redes sociais. Todos os clubes hoje brasileiros, todo mundo trocou o escudo do time nas redes sociais por um escudo da Chapecoense, né? Todos somos um só. Então é isso, acho que todo mundo mesmo tem que se solidarizar. O presidente, até o ex-presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, ele até propôs para que os outros times emprestem jogadores para a Chapecoense, né? Porque como que vai ser ano que vem a Chapecoense disputando o Campeonato Brasileiro? Como é que vai ter que recomeçar do zero? Isso é muito complicado, né? Inclusive, a CBF sugere à Conmebol, a Federação Sul-Americana, que divida o título da Copa Sul-Americana entre o Atlético Nacional e a Chapecoense. Se isso acontecer, a Chapecoense está garantida na Libertadores da América de 2017. Mas precisa arrumar um time para disputar a competição, que já começa em fevereiro. Mas, de qualquer forma, seria um gesto bonito, legal, bacana e que, para o torcedor, acho que, de certa forma, confortaria depois de toda essa tragédia, né? E você falou, né? Poderia acontecer com qualquer um. Esse mesmo avião foi usado pela seleção argentina. Tem até foto com o Messi nesse mesmo avião. Então, realmente, poderia ter acontecido com qualquer time. E se a Conmebol tomar, de fato, essa atitude de dividir o título, seria uma atitude muito bacana, né? Uma atitude digna até, né? Sim. Porque mais do que justo, né? A Chapecoense conseguir também estar lá um troféu já da Copa Sul-Americana e dividir com o Atlético Nacional esse título. Seria super justo. E claro que também é bom, vocês já frisaram aqui, mas é bom lembrar que a CBF, claro, teve bom senso também e adiou a final da Copa do Brasil, né, que seria amanhã, passou para o dia 7 de dezembro e não vai ter rodada do Campeonato Brasileiro esse final de semana, né? Todos os 10 jogos serão no dia 11 de dezembro. Inclusive, no domingo, a Chapecoense ia se despedir do Campeonato Brasileiro, ia jogar lá na Arena Condá, em Chapecó, contra o Atlético Mineiro. Então, vamos ver como que a Chapecoense vai entrar em campo no dia 11 de dezembro. Ninguém sabe ainda como vai ser, né? E vamos ver agora o que acontece, né? Como que fica a cabeça até dos jogadores. Imagina os jogadores do Grêmio, né? Os jogadores do Atlético Mineiro amanhã disputando uma final. Eles que com certeza já jogaram com vários jogadores da Chapecoense, né? Tem jogadores super, o Kleber Santana, que já passou aqui pelo São Paulo, tem o Caramelo, que já passou aqui pelo São Paulo, né? O Caio Júnior, o treinador, ele já passou pelo Palmeiras, já passou pelo Flamengo. Vários jogadores, né, que estariam em campo amanhã, numa final do Campeonato Nacional, já foram comandados pelo Caio Júnior. Então, como que tem clima hoje para treinar? Como que tem clima amanhã para entrar em campo? Então, claro que foi uma decisão sensata da CBF. Eu imagino óbvio, até a família, todo mundo que acompanhou. É claro que muitas declarações que são feitas, principalmente pelos comandantes dos times, não significam exatamente aquilo que eles dizem. O Caio Júnior, nesses últimos dias, afirmou que se ele morresse, nesse momento, ele morreria feliz, por causa do tamanho das conquistas que ele já havia conseguido ao longo da carreira. Imagina só, essa citação
há poucas horas e agora essa tragédia. Então é muito difícil assimilar tudo isso ainda que acontece. Está muito latente, né? Um período muito difícil para todo mundo ligado. Por exemplo, eu que presenciei essa citação como telespectadora do grande público, imagina então quem faz parte ali da família, quem está ali junto todo dia com a equipe. É muito difícil, não, Janice? É uma tragédia mesmo, que eu não sei como que vai ser, como que vai ficar a cidade depois disso, gente. Imagina, né? Quase 80 mortos. Eu fico pensando como que vai ser agora, daqui em diante mesmo, porque imagina quantos familiares. Agora lá no estádio Chapecoense está uma comoção, a arena com vários familiares lá querendo saber notícias. Imagina só como que fica uma cidade depois disso, luto de 30 dias, as aulas suspensas. Então agora é esperar, que Deus conforte e abençoe todo mundo, né? Realmente, né? É um momento muito complicado mesmo, e como a gente estava falando, né? A Chapecoense, um time que cresceu de uma forma muito rápida, né? Que tem uma estrutura bem menor do que outros times, né? E que chegou, né, na final da Copa Sul-Americana, né? Não é pouca coisa, é muita coisa, né? Sim, a Chapecoense, incrivelmente, conseguiu se manter na Série A desse ano. Muita gente, quando começou o campeonato, muita gente achou que a Chapecoense fosse candidato ao rebaixamento e não. Fez uma excelente campanha, como eu disse, é nona colocada, estava ali até brigando por uma vaga na Libertadores, né, pelo G6 ou G7, e uma campanha incrível mesmo, né, é uma ascensão em 8 anos, como eu disse, chegar da 4ª para a 1ª divisão, e ali é um exemplo a ser seguido mesmo, né, porque ali em Chapecó muitos empresários investem no time da cidade, né, na iniciativa privada mesmo. Ali todo mundo acaba se ajudando mesmo, né? Os salários são mais enxutos, não é um time recheado de estrelas, é um time que aposta no coletivo e tem feito uma campanha linda, uma campanha belíssima. Um time muito forte jogando em casa, a Chapecoense. E outra coisa bem importante que é bem bacana a iniciativa de torcedores de outros times nas redes sociais. O sócio-torcedor, né, que é um programa de carteirinha para conseguir ingresso mais barato, da Chapecoense custa R$16. Então, os torcedores de outros times estão fazendo uma campanha para que todo mundo mesmo se cadastre e entre como sócio-torcedor da Chapecoense, pagando R$16 por mês para poder ajudar o time, alavancar, de repente, nesse momento. É uma boa opção aí, né? É verdade. Bom, fica esse espírito esportivo, né, nesse momento tão duro para todos. Janice, muito obrigada por dispor do seu tempo, a sua participação aqui conosco no Link Record News. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês, boa sorte, que Deus abençoe todo mundo lá da cidade de Chapecó e os familiares, os jogadores e jornalistas. Obrigada. Obrigada. O Link Record News aproveita agora, faz uma pausa para os nossos apoiadores e voltamos em instantes. Até já. Uma hora e 32 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta nessa cobertura especial sobre a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense. Deixou pelo menos 75 mortos. E o vice-presidente de Chapecó conversou agora há pouco com a nossa equipe de reportagem da cidade catarinense. Ele afirmou que esse é um momento de união da população. Ele também disse que o clube criou grande afinidade com a população e projetou a cidade a nível internacional. Boa tarde. Nós temos uma estrutura montada, o prefeito do Boligão está em São Paulo e lá vai se deslocar um avião com 40 lugares direto para Medellín. Foi uma equipe daqui, a equipe jurídica, mais 4 metros de Chapecó, se juntaram à equipe lá de São Paulo, com a presença também do prefeito do Boligão, e vão seguir agora à tarde para a Colômbia para fazer o desembaraço dos corpos lá. Então essa é a providência que está sendo tomada. E na parte de amanhã, eu acho que vai sair mais um voo de Manaus, da FAB, para buscar os corpos lá na Colômbia, então, para fazer esse traslado para o Brasil. Agora foi um baque muito grande e a gente sentiu isso. Acho que não caiu muito a ficha ainda pelo relato do momento que a gente está fazendo agora, mas com certeza dói muito. A Chapecoense estão chorando muito, sofrendo muito com essa perca de todos esses atletas e a direção do Chapecoense, mais os empresários que lá se deslocaram, amigos da gente, porque o futebol aqui era mais que um time de futebol, era um grupo de amigos, era um grupo a gente era unido e sempre numa convivência de família, então isso dói mais ainda, mas Chapecó é guerreira, Chapecó aqui é um povo trabalhador e eu acho que sem demora vão constituir uma nova equipe, lembrando sempre dessa história, desses atletas que fizeram a história de Chapecó. Nossa equipe também conversou com os torcedores da Chapecoense. Vamos ver então o que eles disseram.
Eu era sócio desde o começo, tudo. Eu e meu pai, a gente não tem o que falar, né? Só tristeza. Estou muito emocionado, não só nós, o povo de Chapecó, que agora estavam chegando num ponto lá em cima, parece que Deus não é para nós manter essas coisas, gente do céu. É triste, não tem nem o que falar, não tem o que se expressar. Não tem palavras para mostrar isso. É um sentimento que eu não desejo para ninguém. É um time que ficou na história pra gente. No mundo todo. O Brasil ficou marcado, o carisma que tinha esse time. Assim como todo chapecoense está se sentindo muito triste, abatido, chorando por dentro e por fora, né? Porque além de perder um time do coração, da cidade, eu tenho lá amigos meus que a gente se criou junto, que estão lá, a família aqui desesperada, então a gente está muito, muito abatido mesmo. Eu acho que não existem palavras. Quem soubesse dizer essas palavras, eu gostaria que fossem achadas. É lamentável, não existe explicação. Isso choca bastante e o que nós temos agora é pedir conforto a Deus, orar muito pelas as famílias dos nossos colegas, nossos amigos que estavam nessa tragédia e a família dos jogadores que estão sofrendo, nós compartilhar dessa dor aí. Uma perda porque os jovens, as crianças que aprenderam a admirar a nossa Chape, hoje ficaram órfãos no time do coração. Então, o nosso sentimento é de dor pelas famílias que ficaram. Hoje é um dia de luto, sem explicação pelo que aconteceu. Não tenho palavras. Meu Deus, eu tenho meu nenê pequeno que cada vez que eu ia cortar o cabelinho dele, eu cortava igual do Danilo, sabe? Porque, é muito, sabe, triste. É uma notícia que, não, sabe, tu não acredita. A cidade em si hoje está triste. Nós estamos muito tristes, nós estamos desolados. E o jogador Ailton César Júnior Alves da Silva, conhecido como Canela, de 22 anos, nasceu em Matão, interior de São Paulo. Antes da Chapecoense, ele passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. E a nossa equipe esteve em Matão para falar com o pai do Canela, Nilton da Silva. Um menino joga bola desde 6 anos de idade, já é de escolinha, formado nas escolinhas daqui de Matão. E um moleque, um craque de bola mesmo, ele era. Muito bom de bola. Mas infelizmente aconteceu isso. Vamos aguardar agora o que é. E a CBF informou que vai dar apoio logístico, disponibilizando voo, hospedagem e infraestrutura para os familiares na Colômbia. Sai um voo, portanto, então, às 17 horas de Chapecó para Medellín. E foram confirmados como sobreviventes o goleiro Follman, goleiro reserva da Chapecoense, o zagueiro Neto, que foi inclusive achado após o trabalho de buscas ser interrompido e depois retomado, o lateral Alan Ruskel, o jornalista Rafael Valmorbida Renzel e 2 membros da tripulação, Ximena Soares e Erwin Tumiri. São 6 sobreviventes, então, espalhados por hospitais na região de Antioquia neste momento. Informações ainda não confirmadas oficialmente com a listagem de passageiros e tripulantes. Mas são 6 os sobreviventes a essa tragédia que aconteceu na Colômbia. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já. 1h43 pelo horário brasileiro de verão. Você está na Record News, edição especial do Link Record News, que acompanha a cobertura da tragédia. O Brasil hoje acordou, então, com a notícia da tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense, a comissão técnica também, o time todo que era transportado numa aeronave e acabou acontecendo aí um pouso de emergência, um pouso forçado na Colômbia, vitimando mais de 70 pessoas. São 6 os sobreviventes até este momento. Bom, e a Cruz Vermelha colombiana, que é responsável pelo socorro prestado aos sobreviventes do acidente, divulga telefone para familiares. Divulgado pelo Twitter, o hospital espera que familiares entrem em contato para mais informações sobre os sobreviventes do acidente e divulgam que terão um intérprete que fala português para atendê-los. Portanto, aí, ó, o número na tela, esse é o Twitter da Cruz Vermelha da Colômbia, o número então 057
435-05-300 para que os familiares, então, verifiquem se os seus parentes estão lá, enfim, que consigam ter mais informações. Esse é o telefone, então, disponibilizado pela Cruz Vermelha. A gente percebe o grande poder das redes sociais na disseminação de informações importantes nesse momento. Pelas redes sociais também, o Atlético Nacional de Medellín, equipe que disputaria a final da Copa Sul-Americana numa partida marcada para amanhã, às 9h45 pelo horário de Brasília, também se mobiliza nesse momento pelas redes sociais e faz um apelo para que todas as pessoas que já acompanhariam então a partida sigam até o estádio no mesmo horário onde teria essa disputa da final da Copa Sul-Americana, todas de branco e levando uma vela branca também, como uma forma de homenagear as vítimas dessa tragédia aérea. E o zagueiro Neto, um dos sobreviventes, deu uma entrevista antes do embarque em Guarulhos, São Paulo. Vamos acompanhar. Neto, dá um recadinho pro torcedor que tá lá em Chapecó, que tá ansioso também. Torcedor chapecoense, a gente está aqui depois de Guarulhos, a gente conta com a fé, com as orações de vocês aí, para que a gente possa ser fortalecido cada vez mais. É uma grande final, um grande jogo, a gente espera o apoio de vocês aí. Obrigado por tudo, a gente agradece já pelo apoio que foi dado contra o São Lourenço e a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e levar esse segundo jogo aí com um resultado melhor lá para Curitiba. Infelizmente, trajetória abreviada, e a gente ainda conversa sobre esse assunto com o comandante e piloto JR. JR, obrigada pela participação aqui nessa cobertura especial da Record News. De nada, que isso, disponha. JR, nós observamos aí as informações que são divulgadas pela imprensa, imagens da fuselagem do avião, algumas orientações que foram passadas da torre de controle para o piloto e nos perguntamos se uma pane elétrica, que foi exatamente o motivo inicial, poderia ter dado origem a toda essa tragédia. Afirmativo, porque, por exemplo, para nós profissionais da área, a pane elétrica, ela faz com que o avião caia. O motor parando não cai. Assim, se um avião daquele que tem 4 motores, uma pane elétrica derruba o avião. Agora, a interpretação disso aí é onde está feito o errado. Por exemplo, na minha informação, o dono do avião era o piloto. Gente, o empresário pilotar avião, o doutor fazer a operação, a enfermeira, a cozinheira fazer a operação, a coisa, misturaram as coisas. Veja bem, se fosse fácil pilotar avião, o porteiro da noite faria. Então, o que acontece? O empresário pilotar um avião não é certo. Não é certo. Cada um na sua área. Ali vai aviões todos os dias, ali vai opera aviões noturnos, horários, tudo certinho. Então acontece isso. Então isso aí vai ser uma falha do empresário piloto. Eu estou falando sério. Piloto JR, a Lamia, que é a empresa, né, que tinha esse avião, esse avião já existia há 17 anos. Ele já tinha transportado, inclusive, outras delegações. Recentemente, há 3 semanas, transportou a seleção da Argentina. Esse tempo de uso é normal para um avião ou isso pode ter acarretado, talvez, essa pane elétrica? Não, esse tempo de uso não, porque as manutenções, acredito que são periódicas, né? As manutenções são mensais, então quanto a isso não. Agora, uma pane elétrica pode sim derrubar um avião, ela pode fazer com que o avião, se o aviador não estiver em dia com seus voos diários, ou seja, vamos lá, vou jogar bola. Então eu vou jogar uma bola, eu tenho que estar todo dia jogando, eu tenho que estar todo dia voando, entendeu como é que é a minha filosofia? Então, se for isso, uma pane elétrica pode fazer falhas em operações de navegação, pode derrubar o avião, isso aí pode, mas para quem é treinado, não. Mas quanto ao avião, o avião é maravilhoso. Comandante, eu aproveito para ainda reforçar a seguinte questão que o senhor abordou agora há pouco. O senhor falou assim, cada um então na sua área com relação à formação do piloto. O senhor disse, um empresário não deveria então dirigir uma aeronave, porque o piloto no momento da condução é o dono da aeronave. Então, para que a gente entenda aqui, o piloto dessa aeronave era um empresário, é isso? Afirmativo. Pelas minhas informações, o dono do avião era o piloto, pelas informações que eu tive. E que aonde está errado, ele fica
pilotando o escritório e pilotando o avião. Então é isso que o comandante é o dono da aeronave naquela hora, é responsável pelo avião. Mas o dono da aeronave, ele tem que fechar negócio, ele tem que fazer coisas, ele entra dentro de um avião e vai voar à noite, isso aí é um problema, é um perigo. Isso está acontecendo demais. Muitos proprietários de avião pilotam o avião. Isso aí não pode, isso vai levar sempre aos acidentes. Sempre vai acontecer isso porque... Desculpa, pode falar. Para a gente entender melhor, então, essa questão, quais são os mecanismos, os filtros hoje, citando como um exemplo, até para que a gente consiga realmente entender um pouco melhor da situação que aconteceu e possivelmente até analisar uma das causas dessa tragédia. O senhor disse que não tem, então, muita dificuldade na aquisição de uma aeronave e o próprio dono da aeronave conseguir pilotá-la? Não, o próprio dono pode pilotar, não tem importância, mas ele tem que pilotar com uma pessoa experiente que está do lado, que é um instrutor que está do lado. O problema é que ele era o dono e o comandante. Então aí que entra a navegação. Uma navegação com a pane elétrica, a hora que você está descendo ali, que tem muito morro, pode dar assim, umas falhas que o piloto, quando ele está voando direto, está voando dia a dia, que vive aviação, que vive só aviação, vive aviação, ele sai dessa situação tranquilo, de pé nas costas. Agora, quando você tem outras coisas a fazer, você não consegue pilotar o avião, porque você não está por dentro, você não está no dia a dia. Deu para entender, não? Não, sim. A única coisa é que, então, há uma otimização das equipes atualmente, possivelmente para cortar custos, então, o piloto acaba desempenhando mais de uma função e no momento de emergência ou de crise, como passou a aeronave, então, é mais difícil ultrapassar, então, essa barreira, esse obstáculo, é isso? Eu vou muito mais além disso. Para não pagar um piloto digno, os patrões aprendem a pilotar avião, é um perigo. Por exemplo, se você pode, para ter uma ideia, se o patrão pudesse formar em medicina para curar um câncer na família dele, ele faria isso. É onde é que ele erra, onde ele quer pilotar um avião. Isso aí não pode acontecer. Então, veja bem, a minha filosofia é essa. Então, cada um no seu lugar. Tem o doutor, tem o médico, tem o piloto, tem o jogador de futebol, que infelizmente perdemos. E isso sempre vai acontecer. Isso sempre vai acontecer de patrão querer pilotar o avião. Meu Deus, para que isso? Deixa o piloto voar. Agora, pode falar. Comandante, no início, logo depois que foi descoberto esse acidente, chegou-se a falar na falta de combustível. Depois veio a informação de que o piloto teria, então, liberado o combustível porque percebeu a pane elétrica e para fazer esse pouso e não explodir, ele teria esvaziado o tanque. Esse procedimento é correto? É comum isso acontecer? Meu bem, não é correto, porque o avião com tanque cheio não explode, só explode com tanque vazio. Então, veja o tanque está errado. De preferência, se eu tiver de fazer um pouso, uma aterrissagem forçada com o avião cheio de combustível, é melhor eu fazer cheio de combustível do que com um tanque vazio. O vazio é pior. Então, isso é a instrução que o profissional entende, entendeu? É isso que tem que ser feito. Entre o avião cheio de combustível e um avião vazio, veja bem, o avião vazio, moléculas está evaporando, pega fogo mais rápido. Então, isso é que eles têm que entender. Comandante, o senhor sabe mais dessa companhia, que é a Lamia, né? A situação financeira dela estava um pouco complicada, né? É uma empresa que veio da Venezuela, depois foi para a Bolívia. Isso pode ter prejudicado, por exemplo, a manutenção. Qual que é a situação das companhias, por exemplo, na região, na Bolívia? Assim, agora abrangendo de uma forma mais geral, porque campeonatos acontecem, né, em toda a América do Sul e com países que têm problemas de crise financeira e tal, e isso pode ser um alerta aí que acende nesse aspecto, né? Afirmativo, por exemplo. Quanto à manutenção, essas coisas, né, querido, acredito que os próprios mecânicos de aviões são pessoas maravilhosas. A pessoa que trabalha lá, que opera o avião, são pessoas maravilhosas. Não vão pôr o nome deles em risco, sabe? Esse problema foi problema, acredito eu, é muito recente, mas foi problema de pilotagem, administração do voo. Agora, quanto à situação lá na Bolívia, eu não conheço.
Poucas vezes eu fui para lá e eu não conheço não, mas acredito que deveria estar certo, o avião está tudo certo, mas só que a pilotagem entre o manche e o banco que estava o problema. Veja bem, do empresário. A pessoa tem que ser um profissional. Prossiga. Tá ótimo, comandante JR, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. Lembrando que ao longo da programação, um ótimo dia para o senhor, um bom dia de trabalho aí. Lembrando que ao longo da programação, a Record News ouve diversos especialistas, justamente para nesse momento ainda da tragédia muito recente, tentar entender o que pode ter causado essa tragédia. Nós ouvimos aí a opinião então do comandante JR, ele que atribui possivelmente como uma das causas aí a falta de experiência do piloto, a otimização da equipe também, mais pessoas poderiam compor essa equipe e fazer com que esse momento de urgência fosse talvez solucionado de uma maneira mais tranquila. A gente vai tentando esclarecer, mas as causas de fato só vão ser definitivas com as agências responsáveis, né? Com a investigação da caixa preta, dos destroços do avião, que é um trabalho mais longo, que demora. É claro que nesse momento as pessoas se perguntam, mas por que caiu? E aí a gente tenta falar com especialistas para tentar trazer um pouco desses motivos à tona. A gente segue acompanhando. Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores, mas voltamos em instantes. Até já. Duas horas no horário de Brasília, Link Record News de volta nessa cobertura especial desse acidente, então, envolvendo o avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia. Nós acompanhamos aqui os desdobramentos dessa tragédia. Até o momento, mais de 70 mortos. São 6 os sobreviventes até então registrados. E a repercussão dessa notícia acaba atingindo o mundo todo. O Brasil se mobiliza, outros países também, inclusive um monumento do desbravador que está localizado em Chapecó, recebendo nesse momento uma faixa preta em sinal de luto. Esse é um monumento histórico que nós observamos aí. A cidade de Chapecó é uma cidade com pouco mais de 200 mil habitantes. Todos estavam na expectativa por essa projeção que o time ganhou nos últimos dias, principalmente pela disputa da final da Copa Sul-Americana. E agora as homenagens se espalham por todos os locais, principalmente no município mais atingido, que cedia aí a equipe da Chapecoense. E os 6 sobreviventes estão espalhados por hospitais na região de Antioquia. O zagueiro Neto e o jornalista Rafael Renzel estão na clínica San Juan de Dios, na cidade de La Serra. O último a ser encontrado, o jogador está em estado grave, segundo o informe do departamento médico, enquanto o repórter está estável. E no mesmo município, mas em outro hospital, está o goleiro reserva Jackson Follman. Ele teve a perna amputada. Já na cidade de Rio Negro, na clínica Sommer, estão os outros 3 resgatados. A aeromoça Ximena Soares e o técnico da aeronave Erwin Tumiri, que estão fora de perigo. O lateral Alan Huskel também está sob cuidados intensivos. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais dessa cobertura especial. Até já. 2 horas, 7 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta com a cobertura especial sobre essa tragédia aérea que aconteceu na Colômbia. Um avião transportando o time da Chapecoense, a delegação e jornalistas também sofreu um pouso forçado, uma queda que culminou com a morte de mais de 70 pessoas. 6 são sobreviventes até o momento. E o Corinthians anunciou medidas solidárias à Chapecoense em nome dos clubes brasileiros. Na nota, eles sugerem um empréstimo gratuito de atletas para a temporada de 2017 e a solicitação formal à Confederação Brasileira de Futebol, para que a Chapecoense não fique sujeita ao rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro pelas próximas 3 temporadas, caso a Chapecoense termine o campeonato entre os 4 últimos colocados. Dessa forma, encerramos essa edição especial do Link Record News e a qualquer momento mais detalhes e atualização do acidente envolvendo o avião da equipe da Chapecoense. Fique agora com o programa Escola do Amor Responde. A gente volta às 3 horas da tarde na segunda edição do Link Record News. Record News, informação para você crescer. Até lá.